Olá a todos, espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, a gente vai estudar sobre os gêneros textuais, que é um assunto muito importante no Enem, né? Principalmente até por causa da redação, que é um gênero textual. Durante muitos anos, no passado, as provas de vestibular não tinham tanto gênero textual, elas apresentavam apenas uma frase ou outra e o aluno ali tinha que analisar com base na gramática normativa. Com o passar dos tempos, os linguistas eles perceberam que os gêneros textuais eles são muito importantes, eles têm uma função social, não só gramatical. E aí, os gêneros textuais, eles estão em todas as provas. Então, nas provas dos vestibulares, a gente tem gênero textual desde a redação, que a gente tem toda uma estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, que é um texto discursivo, até as questões objetivas. Todas as disciplinas você vai encontrar gênero textual. Pode ser um fragmento de um artigo de opinião, pode ser um fragmento de um poema, pode ser um fragmento de uma notícia de jornal. Tudo isso é gênero textual. E o aluno, por mais que ele não conheça as características desse gênero textual, ele tem que ser capaz de entender a mensagem que está ali. Qual é a interpretação daquele texto? Qual é a função? O que ele quer dizer com aquilo? Inclusive, até em outros assuntos que a gente vai ver, como funções da linguagem, como ambiguidade, polissemia, esses assuntos, eles entram ali nos gêneros textuais. O aluno olha para aquele gênero textual, ele está lendo ali um fragmento e aí ele faz uma abordagem. Antigamente, os textos eram até menores, mas com o passar do tempo, as provas de Enem têm colocado textos até grandes, né? Então o aluno ele tem que entender a abordagem e para isso é importante identificar os gêneros textuais. O que é um gênero textual? Se a gente for pensar, existe o gênero musical, né? Aí a gente entra aí, bossa nova, jazz, blue, e a gente tem vários gêneros. No caso do gênero textual, a gente está falando dos inúmeros exemplos de textos que a gente tem na atualidade. E com a era tecnológica, surgiram muitos outros. Para Marcuse, todas as manifestações verbais, elas se dão por meio da língua. Elas não são textos apenas isolados e soltos. Elas se dão por meio de gênero textual. Então, aqui eu estou dando uma aula expositiva. É um gênero textual. Se eu peço para vocês fazerem um resumo, é um gênero textual. Se você pegou o seu diploma, é um gênero textual. O seu histórico, a sua carteirinha. No ambiente escolar, a gente tem inúmeros gêneros textuais. E eles não servem só para a comunicação, eles são gêneros sociais, manifestações sociais. A vida se dá por meio de gêneros textuais. É impossível, segundo esse mesmo autor, se comunicar se não for por algum gênero. Então, se eu estou conversando com um colega, é um diálogo. Se eu estou contando uma história engraçada, pode ser uma piada. Então, as comunicações elas se dão verbalmente ou através do texto escrito ou falado, mas não deixa de ser um gênero textual. O que acontece é que as pessoas acham que o gênero textual é só aquele que está ali na escola. Poesia, crônica, o conto, o recado, o bilhete. Não, o gênero textual ele não está só no ambiente escolar. Se eu saio aqui, eu posso achar um folder, ou posso achar um outdoor, tudo isso é gênero textual. Posso receber um bilhete, uma propaganda. Tudo isso é gênero textual. Então, não tem como dizer que nas provas, nos vestibulares, não vai ter gênero textual, porque você começa a ler a prova, ela se dá por meio de gênero textual. Então, o que é o gênero textual? É como a língua é empregada nos textos. Mas, acima de tudo, como que ela serve de comunicação? Porque aqui a questão não é só a língua ser veiculada através de textos orais ou escritos, mas é que eles servem para a comunicação. Então, se eu tenho, por exemplo, uma resenha, eu quero assistir a um filme, aí eu vou procurar a resenha desse filme. Ela me serve para quê? Para eu saber qual o teor do filme, se o filme é bom, se é um filme requisitado ou não. Então, é o gênero textual, é através dele que eu me comunico com o mundo. Então, vamos lá. O gênero textual ele privilegia a natureza funcional e interativa e não só o aspecto estrutural. Então, por exemplo, se eu pego a própria redação do Enem, você está se preocupando ali com a estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, argumento,
proposta de intervenção. Não é só isso que é importante. Se você souber a estrutura, mas não souber a função do texto, o que colocar, como colocar, a abordagem específica e não fugir do tema, se você não fizer isso, não adiantou o gênero textual. Então, o gênero textual ele serve para a comunicação, né? Por isso que se chama atividade sociodiscursiva, interação entre as pessoas, né? Inclusive, muitos gêneros textuais eles são fundamentais como provas científicas ou como um processo. Se você pegar o âmbito ali jurídico, você vai ter vários documentos em que são importantíssimos para se entrar com o processo, ou para não se entrar, ou para ganhar, ou para perder. Né? Então, o gênero textual não é só importante no ambiente escolar, né? E outra coisa, né? Nas provas de vestibular do Enem, pode ter uma pergunta relacionada, por exemplo, à estrutura do gênero textual, mas vai ter muito mais uma questão de interpretação. Né? Ultimamente as provas do Enem têm esse peso mais interpretativo, mas é através do gênero textual que a gente vai interpretar ou não a questão. Então, a gente usa vários discursos, né? O gênero textual ele é utilizado em vários discursos. Discurso jurídico, como eu falei, o discurso jornalístico, o discurso religioso. Por exemplo, no discurso religioso você tem o sermão, que ele pode ser escrito, mas também pode ser oral. Você tem a letra de música, você tem a ata, né, que são gêneros textuais comuns do ambiente religioso. No jornalístico, você tem a reportagem, a notícia, né, documentário, tudo isso é gênero textual. Né? Então, cada ambiente publicitário, educacional, familiar, se você pegar na nossa própria casa, pode ser que tenha um bilhete, que hoje em dia é tudo trocado por aplicativo, por celular, mas não deixa de ser um gênero textual. Uma mensagem de WhatsApp é uma mensagem, é um recado, é uma mensagem, é um gênero textual. Acontece que o canal agora é diferente, né? Então, a gente tem um ambiente diferente com a era tecnológica. Então, os gêneros textuais, eles nascem das necessidades sociais. Então, quem é que faz nascer os gêneros textuais? Somos nós, né? É a sociedade que precisa se comunicar. E com a era tecnológica, gente, surgiram gêneros que não tinha antes. Por exemplo, a carta. Eu escrevia carta quando era mais nova. E a carta foi substituída pelo e-mail, né? Inclusive, a própria estrutura do e-mail, quando você diz lá bom dia, boa tarde, como vai, ela vem da carta. Claro que com a tecnologia, muitas coisas se tornaram mais formais quanto informais. Você pode mandar um e-mail tanto formal, empresarial, quanto mais coloquial ali entre troca de trabalhos entre colegas, né? Ou qualquer outra atividade. Então, o e-mail ele só veio por causa da internet, da tecnologia. O blog, que foi muito utilizado antes, hoje em dia menos, né? É um gênero textual que as pessoas colocavam muitas coisas, inclusive dentro do blog você tinha entrevista, você tinha letra de música, você tinha reportagem, multigêneros dentro de um único gênero que era o blog. O Facebook, o chat WhatsApp, né? Se não fosse a tecnologia, a gente teria muito menos gêneros textuais, né? Então, com o advento da tecnologia, isso influenciou não só outras áreas, mas a linguagem especial também foi afetada positivamente. E aí a gente tem muitos gêneros textuais que surgiram em decorrência da tecnologia. Então, segundo Marcuse, existem aí, em média, mais de 4.000 gêneros textuais, né? Um estudo feito por linguistas alemães. Eu falei aqui alguns, os mais tradicionais, né? Mas a gente tem inúmeros outros gêneros. Aqui, a gente tem uma notícia de jornal. Pode ser impressa, né? Hoje em dia pode ser impressa, pode ser digitalizada. Existem jornais que nem são mais impressos, porque as pessoas estão agora utilizando uma linguagem mais tecnológica. Então, a gente tem um gênero textual que é a notícia. Na notícia a gente tem reportagem, a gente tem entrevista, a gente tem enquete, tudo isso é gênero textual. Então, dentro de um jornal, eu posso ter outros gêneros textuais, né? Olha que interessante. Então, aqui a gente tem mortes em rodovias, caem 21,7% após a instalação de radares. Então, a gente tem aqui, na notícia, o que a gente tem? O título, a gente tem a data, que é importante para o leitor se contextualizar.
Porque se eu pego uma notícia de hoje, eu entendo o contexto, mas se eu pego essa notícia daqui a um ano, né, eu preciso saber da data para saber em que contexto foi escrito. As notícias, gêneros textuais, notícias, elas buscam temas que interessam e elas também têm um público específico. Então, pode ser feito para criança, para homens, né? Normalmente esporte é mais direcionado a homem. Pode ter alguma questão relacionada a compras, pode ser mais voltado para mulher, né? Então, cada gênero textual vai ter uma abordagem. No Enem, a gente tem também alguns fragmentos, né? Umas partezinhas de gêneros textuais. Então, é importante que o aluno ele fique muito atento a essa questão. O objetivo é informar, né? Aqui a gente tem uma receita culinária, um gênero textual que todo mundo conhece e que, sem a internet no passado, o que a gente fazia? Comprava livros, escrevia em cadernos, mas com a tecnologia, os gêneros textuais eles têm sido utilizados agora muito facilmente, tanto em sites quanto também em vídeos, né? Então, em canais a gente pode assistir o vídeo ali e fazer a receita simultaneamente. Então, a gente tem a estrutura de um gênero textual que é a receita culinária, porque a gente tem a lista de ingredientes, o modo de preparo, né, a quantidade, a descrição ali do que se deve fazer, né? Enfim. E, às vezes, a imagem ou não ali do que a gente vai fazer. Então, é interessante que na receita culinária, ela vai ter características bem peculiares que o diferem de qualquer outro gênero textual. Então, se o aluno vai fazer, por exemplo, se ele tem que fazer uma redação do Enem, ele tem que saber que a redação do Enem tem características que diferem muito de uma receita culinária. Ele não vai botar um texto descritivo, não vai botar modo de preparo lá, vai ser um texto dissertativo, argumentativo, né, com abordagem optativa. Aqui é aquele exemplo que eu dei da carta, né? Então, a carta foi um gênero muito utilizado no passado. Hoje em dia, bem pouco, nem sei se é usado mais. Porque a tecnologia ela veio para substituir. Então, se uma carta demorava meses para chegar num lugar, semanas, hoje uma mensagem ela é instantânea, que pode ser tanto pelo celular quanto pelo computador, ela chega muito rápido. Então, os gêneros textuais acompanharam a tecnologia. A gente tem aqui um convite de casamento, que também vai apresentar suas próprias características, data, ano, convidado, né? É um texto bem peculiar também e sempre se direciona a alguém, né? Uma vez que é um convite. A gente tem também o texto publicitário, né? No texto publicitário, que é um texto que cai muito no Enem, é bom a gente sempre observar o jogo de cores, as letras, o formato das letras, os personagens, né? A gente pode observar aqui Compre Bombril, né? Uma propaganda bem antiga. Nessa propaganda a gente tem o mesmo personagem, que já quem fazia essa propaganda há muito tempo, trazendo essa ideia de que, né, em várias formas, no decorrer dos anos, de várias formas, você continua a mesma coisa. Ou seja, o produto Bombril, apesar do tempo, só melhorou, né? E tem várias formas de se pensar isso. Então, o texto publicitário ele vai trazer essa carga de interpretações. E é bem difícil ter uma prova do Enem que não tenha um texto publicitário. Então, e muitas delas fazem críticas, ou à natureza, ou à educação, né? E o aluno tem que ficar atento a isso. É um gênero muito cobrado nos vestibulares, e aí você tem que olhar tudo. Pode ter uma cor preta associando a violência, o vermelho associando a sangue, né? Ou escassez de material na natureza, né? No caso. Então, o aluno tem que ficar atento a tudo que está ali no texto. Ele não é escrito inocentemente. E alguns gêneros aí, né? O bilhete, o seminário. O seminário é também um gênero. A tirinha. A tirinha é muito utilizada ainda nas provas vestibulares. Porque o interessante da tirinha é que a mensagem está nas entrelinhas. Por mais que a gente leia ali, seja uma narrativa, tem uma crítica a alguma coisa ou uma piada, né? Então, por que elas são utilizadas? Esse gênero é utilizado nos vestibulares? Porque a mensagem está nas entrelinhas do texto, né? O aluno ele tem que observar o que está por trás ali, qual a mensagem principal. O poema, né? A legenda
A legenda é um gênero textual, o aviso, a receita, né, a notícia, regras de um jogo, a bula, manuais em geral, né? Então, esses gêneros textuais são bem específicos. É importante dizer que alguns gêneros textuais são bem direcionados, né? Então, a bula nem todo mundo vai entender, às vezes precisa de uma ajuda, né? Poema é um gênero mais comum, todo mundo consegue ler, às vezes interpretar, mas existem gêneros que são muito específicos. Se você pegar uma monografia, é de alguém que vai fazer faculdade. Um artigo científico, de alguém que escreve esse tipo de texto acadêmico, não é todo mundo que faz. Então, os gêneros textuais, eles também acontecem em nichos, né? Um grupo vai utilizar mais, um grupo menos, mas ele serve como comunicação e interação. Até porque, se a gente pensar em termos científicos, a ciência ela chega até nós, muitas vezes, por gêneros textuais. Um artigo científico, ele traz o resultado de uma pesquisa, pode ser na área da saúde, da linguagem, em qualquer área, chega até nós, né? Nós sabemos através dele, do gênero textual. E nas provas é do mesmo jeito. Claro que não vai colocar o texto todo, né? Mas pelo menos um fragmento. Alguns outros gêneros textuais, aqui basicamente alguns narrativos, né? Como o conto, a fábula, que alguns a gente entra em contato logo quando entra na escola, que é o caso do conto e da fábula, né? Uma linguagem mais infantil. A lenda, a biografia ou a autobiografia, a carta, né? E o bilhete. São gêneros textuais, cada um vai ter ali... Bilhete é o recado, né? Cada um vai ter uma abordagem específica, vai ser usado para um contexto específico. É que quando a gente usa os gêneros textuais, a gente não fica pensando, agora eu usei um bilhete, agora eu usei um e-mail. Por quê? Porque eles servem como pontos de comunicação, interação entre as pessoas. Uma outra questão dos gêneros textuais é a intertextualidade, né? E, na verdade, intergênero. Porque a gente tem um gênero textual, mas esse mesmo gênero textual, ele se mescla a outro. E aí ele não perde a identidade, mas ele cria uma dupla identidade. Eu tenho um gênero textual ali predominante com a presença de outros. Por exemplo, eu tenho aqui um soneto de Drummond, que diz assim: a carta. Há muito tempo, sim, não te escrevo. Ficaram velhas todas as notícias. Eu mesmo envelheci. Olha em relevo estes sinais em mim, não das carícias, tão leves que fazias no meu rosto. São golpes, são espinhos, são lembranças da vida teu menino, que a só o posto perde a sabedoria das crianças. A falta que me fazes não é tanto a hora de dormir, quando dizias, Deus te abençoe, e à noite abri em sonho. É quando, ao despertar, revejo a um canto a noite acumulada de meus dias, e sinto que estou vivo e que não sonho. A gente tem aqui um soneto, a estrutura dele são 2 quartetos e 2 tercetos, né? Duas estruturas de 4 versos e 2 estruturas de 3 versos. Então, quando você olha de cara, você já fala, é um poema. Ok, um poema, até pelo autor, Carlos Drummond de Andrade. Mas quando você vai lendo, você vai vendo, isso é um poema ou é uma carta? Olha o início, há muito tempo sim não te escrevo, ficaram velhas todas as notícias. Então, é típico de alguém que está escrevendo uma carta para alguém. Olha, eu tenho notícia para você, vamos contar do que está acontecendo, eu já estou velho. E aí, a carta é endereçada a alguém. Nesse caso, parece que o texto foi escrito para a mãe dele, porque a falta que me faz é a hora de dormir, típico da mãe falar Deus te abençoe, ou lembranças de quando era criança, né? No caso aí remetendo ao passado. Então é um texto que remete a uma lembrança de uma mãe, que a gente não sabe se está viva ou se está morta, mas é uma carta a alguém, no caso aqui a mãe do eu lírico, né? Então isso é um intergênero, porque eu posso ler e falar um poema ou uma carta. Se eu olhar, eu vou dizer um poema, mas tem características de uma carta. Parece uma conversa, né? Na verdade, eu estou enviando ali essas informações para alguém. Então, eu tenho aqui o intergênero. Predominantemente uma poesia, mas características de carta. Esse outro exemplo aqui, a gente tem uma propaganda publicitária
E aí a gente tem algumas frases, né, remetendo à igualdade, respeitar, incentivar o potencial de cada um, as diferenças, né, como brasileiros, pensar na igualdade. São várias frases, né, e essas frases elas remetem à igualdade, ao respeito ao outro. Bom, se você for olhar, parece um texto poético, né, em que tem a função mesmo de trazer todos para refletir, né, pensar na igualdade, né, e respeito a todos. Mas você olha, você vê que é um texto, é uma propaganda, um texto publicitário. É tanto que ali embaixo a gente tem alguns slogans, né, como do Banco do Brasil, a gente tem ali Brasil, mas todo seu. Então isso remete a uma propaganda. Mas a linguagem, ela é poética, ela é figurada, ela é metafórica, porque a abordagem é diferente. Por isso a gente tem aí o intergênero, duas linguagens aí sendo abordadas para trazer talvez uma emoção maior a quem lê. Porque se eu tivesse colocado talvez só um poema, talvez a mensagem não chegasse tão eficaz. Ou se eu tivesse colocado só um desenho numa mensagem publicitária, também não teria tanta eficácia. Então, unir as duas características dos dois gêneros textuais fez toda a diferença aí no texto. Aqui a gente tem uma outra abordagem da Coca-Cola também, uma mensagem publicitária, mas com várias frases aí, né? Beba Coca-Cola, né? O tempo todo ali. Então, sede, algumas palavras aí. Essas palavras, elas remetem também a uma questão mais conotativa, né? Mas também apelativa, né? Tá querendo chamar a sua atenção. Repare que o jogo de cores ali, preto, vermelho, as próprias cores da Coca-Cola. E esse jogo de imagens, a brincadeira ali no fundo da palavra Coca-Cola, tudo isso une características de outros gêneros textuais. E aqui a gente tem: garanta sua sacola retornável, sem sua ajuda o mundo é insustentável. Então aí a gente também tem uma mensagem, uma ideia, né, diferente para abordar um tema que é muito comum. Então a gente tem o jogo de imagens, o jogo de cores, a brincadeira, né, no sentido das palavras. Isso é muito importante, porque numa questão do Enem, eles podem pegar um texto desse e reforçar, trazer alguma questão relacionada ao uso das palavras em maiúsculo, ou ao jogo de cores, né, ou o próprio gênero textual. Qual o gênero textual predominante, né, e se teria outros ali como uma abordagem diferente. Então, vamos aqui para a questão número 1, que diz assim: a publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e imagéticos na construção de seus textos. Nessa peça publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a... Vamos voltar aqui só para vocês verem. Então, essa é a imagem, o gênero textual que é cobrado no Enem. E aí, a pergunta a respeito dele o tema é sustentabilidade. O autor procura convencer o leitor a... Reparem que texto publicitário tem essa ideia aí de querer convencer, mudar o comportamento. A. Assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais. Será que é só isso? B. Evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis. C. Aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo. D. Abraçar a campanha desenvolvendo projetos sustentáveis. E consumir produtos de modo responsável e ecológico. Então, a questão correta é consumir produtos de modo responsável e ecológico. Repare que a questão correta ela tem que estar completa. Se você pegar a primeira, olha a primeira, assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais. É só refletir sobre isso? Será que é uma coisa assim muito vaga, né? Ou evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis? A mensagem é essa, porque pode ser que tenha um pingo de verdade, né? Algumas questões do Enem, ali você sempre fica em dúvida sobre duas, mas uma é mais completa, né? Vamos observar lá, ó. Garanta sua sacola retornável, sem sua ajuda o mundo é insustentável. Eu estou pedindo ajuda, quer dizer, faça alguma coisa, consuma produtos de modo responsável e ecológico. Qual é o modo ecológico? Comprando aqueles produtos ali que são recicláveis, né? Então, eu tenho que pensar na imagem que está ali, no desenho,
na frase. É o texto verbal e não verbal que compõe o sentido. Então, o aluno tem que ficar atento a tudo. Vamos para a próxima, que a gente tem um outro gênero textual. Reparem que todas as provas elas vão ser em gêneros textuais, né? Marcelo Gleiser, área de atuação, física e astronomia. Contribuição mais famosa, seus livros A Dança do Universo e O Fim da Terra e do Céu. Nascimento, 19 de março de 1959. Alma Mater, PUC-Rio, UFRJ, entre outros aí. Então, a gente tem aqui uma referência, uma abordagem explicando sobre alguém. O texto tem o formato de uma carta de jogo e apresenta dados a respeito de Marcelo, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Essa apresentação subverte um gênero textual ao. Vamos lá. A gente tem aqui um gênero textual. O texto tem o formato de uma carta de jogo e apresenta dados a respeito de Marcelo Gleiser, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Essa apresentação subverte um gênero textual ao. Ou seja, vamos lá. Qual das questões aí estão relacionadas àquele gênero textual? A. Vincular áreas distintas do conhecimento. Será que é só isso? B. Evidenciar a formação acadêmica do pesquisador. C. Relacionar o universo lúdico a informações biográficas. D. Especificar as contribuições mais conhecidas do pesquisador. E E. Destacar o nome do pesquisador e sua imagem no início do texto. Reparem que dá para a gente já ir tirando algumas, excluindo algumas opções, porque elas são muito superficiais, são muito... não faz muito sentido, porque é aquilo que eu falo. O que o enunciado está pedindo? Né? A questão correta é relacionar o universo lúdico a informações biográficas. Por que relacionar o universo lúdico? Porque o enunciado já diz, se você observar, já diz que ele tem o formato de um jogo. O que é um jogo? É uma forma lúdica de brincar, né? Então, a gente tem que tirar, já vai tirando. Vincular áreas distintas? Não. Evidenciar a formação acadêmica? Não, porque tem várias informações ali. Especificar as contribuições mais conhecidas? Também não. Identificar o nome do pesquisador e sua imagem? Muito superficial. Quando ele fala lá, o enunciado fala que tem a cara de um jogo, né? Então está querendo relacionar o universo lúdico a informações biográficas, ou seja, relacionada à vida desse importante autor. Então, nessa aula, a gente viu a importância dos gêneros textuais, né, nas provas, nos vestibulares. Essa importância vai desde a redação, que é um gênero textual, até as provas objetivas, porque em todas as questões, seja ela de qualquer disciplina, você vai ter um gênero textual. O que o aluno tem que ser capaz de fazer? Identificar aquele gênero textual, é um bilhete, é uma carta, é um e-mail, um fragmento de uma notícia, é um artigo de opinião, e o sentido. Primeiro olhar para o enunciado, o que está pedindo, e identificar o sentido ali. O que esse texto está querendo tratar? Desse assunto, desse, e aí eu vou identificar a resposta correta. Então é isso, a gente se vê na próxima aula. Até lá!